Nós vamos iniciar esse segundo bloco com uma pergunta de telespectador. Governador Aécio, gostaria de saber por que o seu partido é tão neoliberal e se o senhor concorda com essa política do seu partido. Olha, isso é um conceito absolutamente abstrato que ninguém sabe direito o que significa, nem eu próprio. Eu acho que se nós formos avaliar os avanços sociais que nós obtivemos no governo do presidente Fernando Henrique, eu poderia citar apenas um exemplo, até porque saio agora de uma reunião onde houve uma grande homenagem à dona Ruth Cardoso. No governo do presidente Fernando Henrique, sob as mãos de dona Ruth, nós construímos a maior rede de proteção social jamais construída nesse país. Eu acho que o PSDB, com a sua ação firme do ponto de vista econômico, possibilitou avanços sociais extremamente importantes no Brasil e que foram ampliados no governo do presidente Lula. Se você for a Minas Gerais, você vai perceber de forma muito clara, eu disse isso ali atrás, mas repito rapidamente, todos os indicadores sociais melhoraram. Então, não existe isso mais. Na verdade, essa próxima eleição, inclusive, Azedo, ela não vai ser talvez pela primeira vez na história, um grande embate do ponto de vista econômico. Eu acho que abrirá-se espaço para outros temas, e aí eu quero tentar incluir alguns, como da gestão pública de qualidade. Porque o caminho que o governo do presidente Lula fez, na verdade, contrariando todo o seu discurso da campanha, foi exatamente referendando os conceitos macroeconômicos do PSDB, não estabeleceu uma ruptura com esse conceito e talvez esteja colhendo êxitos em razão exatamente da responsabilidade que teve. Teve vantagem do presidente Lula em relação ao ambiente internacional e mesmo interno que ele viveu, pelo menos até o início da crise, em setembro do ano passado, diferente do governo do presidente Fernando Henrique, onde pelo menos 4 graves crises nós tivemos que enfrentar, enfim, nos atingiram. Então o presidente Lula teve a capacidade, e aí eu faço até uma referência ao ministro Palocci, que teve um papel, está querendo fazer uma pergunta, que teve um papel importante no início do governo, de compreender que esses conceitos são algo absolutamente abstrato. Não se fala mais no Brasil de hoje em Estado mínimo, em Estado máximo. O que nós queremos é um Estado eficiente, que atenda adequadamente as pessoas. Portanto, os temas serão outros, a eficiência e a qualidade de vida das pessoas. Você acha que o seu perfil, que não encarna esse anti-Lula, é o seu grande trunfo para construir uma concertação depois? Olha, Cristiane, eu não construí esse perfil visando um projeto eleitoral. É da minha natureza. Aqueles que me conhecem, vocês me acompanham há todo tempo, sabem disso. Quando eu fui presidente da Câmara, talvez tenha sido o momento da construção dos maiores consensos para acabar com a imunidade parlamentar, para criar o Conselho de Ética, para enfrentar a questão das medidas provisórias. Em Minas Gerais, essa foi a natureza do meu governo. Nós fizemos uma aliança em que poucos acreditavam na capital com o PT. Mas agora vocês já estão brigando de novo, né? Não brigando, não. Sempre foi muito claro para nós a extensão daquela aliança. O prefeito da capital era do PT, o companheiro Fernando Pimentel, tinha uma extraordinária relação conosco, um homem de bem, um homem correto. E eu não acho que eu devia brigar com ele em prejuízo da população de Belo Horizonte, só porque ele era de outro partido. Não, fizemos uma grande aliança administrativa, apoiamos o mesmo candidato, porque achamos que ele tinha, como está demonstrando ter, as melhores condições para administrar Belo Horizonte, e sabíamos que lá na frente, ele, por ser do PT e obviamente vir apoiar a candidatura do PT, estaria num campo e eu no outro. Mas eu não quero achar que ele vai ser meu inimigo o resto da vida. Adversário político. Nada impede que amanhã nós possamos estar trabalhando nessa agenda a qual me referi aqui. Então, olha, você acha que o pós-Lula começa na campanha? Olha, se dependesse de mim, se, enfim, eventualmente couber a minha responsabilidade de liderar a candidatura do PSDB, eu já na campanha faria um grande chamamento. Qual é a agenda do Brasil? Não a agenda desse ou daquele governo. Porque o governo do presidente Fernando Henrique buscou fazer algumas reformas muito parecidas com as que o presidente Lula buscou fazer, mesmo assim sem tanta vontade assim, e não fez. Então eu acho que essa agenda poderia ser um compromisso dos candidatos, que obrigasse os partidos, ou pelo menos orientasse os partidos a estar viabilizando essa agenda no primeiro ano de governo. Não se faz, Helena, reforma constitucional no Brasil, e fala aqui um ex-parlamentar, que teve a oportunidade de ocupar vários cargos na Câmara, sem que o governo federal entre de cabeça. O presidencialismo do Brasil é quase monárquico. É uma balela você entregar a reforma constitucional ao Congresso e dizer, como fizeram com a reforma tributária, se defendam aí, discutam e aprovem. Porque isso não acontece. Então, é início de governo com vontade política que o presidente Lula não teve. Eu lamento muito, vou só concluir esse raciocínio, Helena, que o presidente Lula, que tem as virtudes que tem, tanto que tem a aprovação que tem, tenha perdido uma oportunidade que nenhum governante, pelo menos no meu tempo de militância política, teve. Ele teve um tripé de aspectos positivos que poderia, se ele tivesse disposição de enfrentar contenciosos, permitir que o Brasil tivesse vencido algumas etapas que não venceu.
estabilidade, expansão econômica internacional com consequência da expansão econômica interna. Os indicadores macroeconômicos extremamente sólidos, metas de inflação sendo alcançadas, estabilidade absoluta nesses indicadores. E o terceiro, uma altíssima popularidade com uma enorme base de apoio no Congresso. Somado isso, Fernando Henrique nunca teve isso num só momento. O presidente Lula poderia ter conduzido reformas que ele não quis conduzir. Por que houve, na sua análise, o que aconteceu na história recente do país que provocou essa radicalização tão grande e que tantos prejuízos tem trazido ao quadro político? Te respondo com uma frase: a disputa pelo poder. A mera disputa pelo poder, que começa em São Paulo. Aí as principais lideranças acabam tendo um antagonismo, criando um antagonismo muito grande, que pela força de São Paulo se transfere pelo país. Hoje, veja bem, não se discute mais, como se discutiu até no início dessa polarização, modelos econômicos distintos, modelos de visão de Estado, não é nada. As diferenças são nuances, as diferenças hoje não são muito claras. Eu acho que tem diferença na gestão pública, na capacidade de gerir, nessa questão do aparelhamento que o PT faz dos programas e do próprio Estado, mas do ponto de vista macro, aquilo que eu disse inicialmente, eu acho que é uma continuidade. Alguns não gostam disso, mas a realidade é essa. Hoje é a disputa pelo poder que nos separa. E qual o preço dramático disso? Somos todos obrigados a fazer outras alianças com custos cada vez mais altos para a democracia e para as próprias relações políticas, que vem se degradando a todo tempo e com uma preocupação que eu agrego ao final, uma fragilização preocupante do Congresso Nacional. Nesse ambiente de confronto, o senhor não teme, dentro do partido, ser vítima justamente dessa busca pelo poder, do pragmatismo que está ganhando força em todos os partidos, indistintamente, e aí você tem um governador José Serra que está mais competitivo e, como o senhor mesmo falou, no final do ano a ministra Dilma deve estar aí na faixa dos 30%. O senhor aquém disso, né? Não será mais prático para os tucanos que estão ávidos para recuperar o poder, para retomar o poder, ficar com um candidato mais forte? Mas pode ser, é uma possibilidade. E olha, eu sou muito sereno nessas avaliações. Eu acho que a probabilidade do governador Serra ser candidato hoje é maior do que a probabilidade de eu ser candidato. Mas o que eu quero... Você acha isso mesmo? Eu acho que continua batalhando mesmo assim? Eu acho que hoje sim. Não é nem uma batalha por uma candidatura, é uma batalha pela refundação do PSDB. Eu acho que se nós, como alguns companheiros gostariam, nos acomodássemos aí em berço esplêndido, aguardássemos o momento da eleição para apenas homologarmos lá o nome do nosso candidato e tomar posse, nós vamos ter uma enorme frustração. Como eu acho que o rodízio do poder é importante, como eu acho que essa alternância deve vir, ela é boa para o Brasil, seja com Serra, seja comigo, eu quero ajudar a construí-la. E como ajudar a construí-la? Mobilizando o partido, trazendo novos aliados, repito, que estão no outro campo e que podem eventualmente estar no nosso campo. Pode ser que lá na frente o quadro seja diferente do quadro de hoje. Há 6 meses o quadro era diferente desse quadro que nós estamos vendo hoje. Pode ser que daqui a 6 meses, quem sabe o Brasil se cansa dessa polarização e queira construir um caminho de maior convergência com outros partidos sinalizando que fortaleceriam esse caminho. Se isso ocorrer, eu estarei pronto para isso. Se não ocorrer, da mesma forma e com o mesmo entusiasmo, eu vou apoiar o candidato que o meu partido escolher, mas que as bases do meu partido escolher. Mas com o governador Serra sistematicamente fora desses eventos que vocês estão fazendo, essa agenda Brasil afora, essa agenda de viagens, não fica difícil construir uma unidade partidária? Mas eu acho que ele participará, pelo menos tem esse compromisso. Eu acho que aconteceram, foram 2 episódios que, com problema da sua agenda, eu reconheço isso, ele não pôde participar. Ele tem me dito que tem interesse em participar, até porque é bom, importante para ele que participe. Eu vou participar dos eventos onde eu puder, obviamente compatibilizados com a minha agenda, porque eu acho que é a forma de nós nos contrapormos à movimentação do governo federal, que será intensa. Não adianta nós ficarmos, Cristiane, aqui reclamando, olha, a ministra Dilma está movimentando-se demais, está em inauguração demais. Ela vai em todas as inaugurações. Mas vários serristas dizem que para o Serra não é vantagem nenhuma ficar, enfim, participando de eventos para torná-lo mais conhecido e, obviamente, mais competitivo em relação a ele. Talvez possa estar mudando de ideia depois das últimas pesquisas, dos últimos números.